Jesus chegou a um lugar chamado Betfagé, no Monte das Oliveiras. O que significa Betfagé? E por que Jesus amaldiçoou a figueira? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 21. Sejam todos bem-vindos. Aproveite esse momento, se inscreva no canal. Eu li a Bíblia toda durante 3 anos e 1 mês, e agora estamos lendo novamente. Não é apenas uma leitura, mas é lendo e explicando. Aproveite e compartilhe também com seus amigos, com a sua célula, com a sua congregação. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor, Mateus capítulo 21, que começa assim. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus seus discípulos, dizendo, chegou aonde? Betfagé. Esse local ficava próximo a Betânia. Era um local que fazia parte ali do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é grande e tem várias localidades. Em breve eu quero ir lá pessoalmente. Ainda não fui em Israel, mas muitos amigos já foram e sempre mandam os vídeos. Betfagé tem um significado muito interessante. O nome do lugar era Betfagé. Como sabemos, Bet é casa. Aliás, pela manhã fizemos a live de Gênesis e falamos de Betel, casa de Deus. Bet é casa. Betfagé significa casa de figos não maduros. Ou seja, na casa de figos, Jesus não encontrou figos, apenas folhas naquela figueira. Interessante, não? Vamos lá então continuar a leitura. Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos, para que ele entrasse montado em Jerusalém. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ou seja, o Senhor precisa deles, tá? Da jumenta com seu jumentinho. O Senhor precisa para entrar em Jerusalém. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: eis que aí vem teu rei, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carne. Jesus conhecia as Escrituras e estava cumprindo essa palavra. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Uma espécie de rei sendo entronizado na cidade, sendo que nesse momento ele sabe que Jerusalém irá rejeitá-lo. Apesar de alguns aprovarem, os religiosos vão rejeitar o Messias. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o seguia clamava dizendo, ou seja, na frente e atrás. Multidão adiante e multidão que o seguia. Clamava dizendo, a multidão, singular porque é multidão, a multidão clamava. As pessoas clamavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Só convém lembrar que essa multidão que está gritando Hosana nas alturas é a mesma que vai gritar lá na frente, crucifica-o, crucifica-o. Cuidado com a multidão, porque a multidão muitas vezes é levada pela emoção. Eles estavam gritando Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi.
parecia que ele estava fazendo muito sincero, e era. Mas na frente, alguns capítulos depois, a multidão também vai gritar: crucifica-o, porque será controlada, induzida pelos religiosos a mudarem a sua ideia, a mudarem o seu voto e a condenarem Jesus e absolverem Barrabás. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Quando Jesus chega, tem alvoroço, tem movimento. Quando Jesus chega, diz: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que os demônios se lhe sujeitam? Quem é esse que fala com autoridade, não como os fariseus? Quem é este que até ressuscita mortos? Quem é este que transforma água em vinho? Quem é esse que fala com a samaritana quando os judeus não falam com samaritanos? Quem é este? Aleluia. Houve um alvoroço na cidade, todos queriam saber quem é este. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A multidão o tinha por profeta, mas não sabia que ele era muito mais do que um profeta. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele estava entrando em Jerusalém sabendo que seria rejeitado como Messias, mas seria aceito como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É Jesus. Quem é este? É Jesus, profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Bem, o templo institucionalizado, isso acontece em todo lugar do planeta, né? Onde tem gente, o vendedor aparece. Se você estiver aqui na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, quando começa a engarrafar, aparece gente vendendo coisas. Parece que sai dos bueiros. Ele sai do nada. Em 5 minutos de engarrafamento, já vai aparecer mais de 100 camelôs vendendo pipoca, vendendo salgadinho, vendendo biscoito, vendendo água, 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 água. Olha a água. Quem mata a sede é água. E é interessante. Então, isso aí tudo bem, né? Faz parte, nos ajuda, porque a gente está precisando. Pede: ei, me dá uma água. Às vezes a gente nem está querendo, mas para ajudar alguma pessoa, a gente compra alguma coisa. Mas aqui é dentro do templo. Aqui existe um cartel. Isso aqui existe uma banalização na casa de Deus, e Jesus, então, ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, porque as pombas eram vendidas para sacrifício, conforme a lei de Moisés, mas havia ali um negócio de um cartel, entendeu? Os pombos eram taxados, nivelados, e aí você não podia, não tinha concorrência. Havia uma corrupção com aquilo que deveria ser oferecido em sacrifício. O comércio é bom, agora quando ele entra na casa de Deus atrapalhando o que é sagrado, o culto, aí Jesus derruba as mesas. Jesus derruba as mesas e expulsa os cambistas. E todo cambista seja expulso da casa do Senhor. 21:13, disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ou em outra tradução, covil de salteadores. Jesus tinha um discurso pesado, mas era autoridade profética. E foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Quando os cambistas são expulsos, Jesus vai ao templo e os cegos e coxos que chegam ali são curados. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os meninos estão cantando isso, os meninos viram a multidão cantando, aprenderam e disseram: ele é o filho de Davi, está curando coxo, está curando cego. Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes que nunca curaram ninguém, os fariseus que nunca curaram ninguém, os religiosos que conhecem muito bem a forma, mas desconhecem a essência, indignaram-se.
e disseram: ouves que estes dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Ou seja, aquilo que vocês não entenderam, bando de fariseus hipócritas, as crianças entenderam. O religioso tem a mente fechada. O religioso quer colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, dentro de quatro paredes. Jesus está dizendo: aquilo que vocês, intelectuais, não entenderam, as crianças entenderam. Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Toma, fariseu. E deixando-os sair da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E, deixando-os, ou seja, Jesus os deixou, né? Jesus deixou aquela multidão, saiu de Betfagé, casa de figos, e saiu da cidade para Betânia. E ali passou a noite. Ali passou a noite. Vamos lá, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Opa, ele voltou para a cidade. Então, dá a entender que ele estava de novo em direção a Betfagé, que significa casa de figos. Ele teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. O outro evangelista disse que secou no outro dia. Cada um conta do seu jeito. Isso não invalida a palavra, pelo contrário. Mostra que a palavra é verídica e que cada historiador, né, conta o que viu. E aqui Mateus diz que ela secou imediatamente. Veja que Betfagé é casa de figos. A figueira não tinha figos, mas tinha somente folhas. Era comum que as figueiras dessa região tivessem frutos fora de época. Essa não tinha. Ela perdeu a oportunidade de dar um fruto, um figo, para o Filho de Deus, Criador de todas as figueiras. Ela não tinha um fruto. Marcos diz que não era tempo de figos, certo? Mas nessa época que não era tempo de figos, tinha os frutos temporão e ela poderia ter algo para oferecer e não tinha. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Ou seja, já pensou? Quem te deu autoridade para curar? Quem te deu autoridade para tirar a pessoa que é paralítica da cadeira de roda? Veja só, quem te deu autoridade para fazer tantas coisas boas? O religioso é cego, ele está preocupado porque Jesus fez o bem e porque eles não conseguem fazer esses milagres. E Jesus respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. Vou fazer uma pergunta também. Se vocês me responderem, eu respondo. O batismo de João, de quem era? De onde era? Do céu ou dos homens? E pensaram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João um profeta. Eles ofenderam Jesus. Jesus vai colocar uma pegadinha aqui para eles. Eles não aceitavam o batismo de João Batista. E Jesus pergunta: era do céu ou dos homens? João era homem de Deus ou era fake news? E eles pensaram. Religioso é isso, ele gosta de reunião. Fizeram uma reunião longa e chegaram a essa conclusão. Se a gente disser que era, ele vai dizer: por que não creste? E se disser que não era, né, o povo vai nos apedrejar. Colocou eles em xeque. E respondendo Jesus,
E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Ok? Vocês não sabem? Tá bom, então eu não digo também com que autoridade eu faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Isso aqui é uma indireta para os judeus. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Gente, isso aqui é um tapa na cara do religioso. Porque o judeu achava que só ele era povo de Deus, só ele seria salvo. E Jesus disse: então, os publicanos e os pecadores, e ele é pesado aqui, ele diz: as meretrizes, né? Publicanos e meretrizes, ou seja, prostitutas, entrarão adiante de vocês no reino de Deus. Magoou, né? Magoou o fariseu. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Ou seja, vocês não responderam, mas eu vou responder por vocês. Eu sei porque vocês não responderam. João veio e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes creram. A mulher samaritana creu. Maria Madalena creu. E vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Eita chicotada. Se prepare, porque nós estamos no capítulo 21. E quando chegar no 23, Jesus não vai usar mais aquele chicote físico, ele vai usar o chicote da palavra. E ele vai dizer: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles fazem, que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Escriba, fariseu, hipócrita, sepulcro caiado, raça de víboras. Jesus vai descer o cajado no capítulo 23. Aqui é só o princípio das dores, é só a introdução. Jesus está dizendo: olha, a mulher samaritana, a Madalena, todos se arrependeram quando viram, e vocês até agora nada. Minha gente, a samaritana, com meia horinha de conversa com Jesus, foi na cidade e disse: venham todos. Levou a cidade toda para conhecer Jesus. Ele disse: toda a minha vida, porventura não é ele o Cristo? Ele era samaritano. O sumo sacerdote, depois de 3 anos de Jesus pregando e fazendo milagre, ele pergunta: tu és o Cristo? Aí Jesus diz: tu dizes. Ou seja, eu estou há 3 anos fazendo tudo isso, e você, sumo sacerdote, vem perguntar agora? As prostitutas, os pecadores, o Mateus publicano, olha Mateus, nós estamos em Mateus. O Mateus publicano levou todos os pecadores para a casa dele para conhecer Jesus. E os religiosos, vendo tanto milagre, não conseguiam crer por inveja. Religioso é uma praga. Não todos, mas a maioria. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Ou seja, colocou alguém para tomar conta. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para que recebessem os seus frutos. E os lavradores, apossando-se dos servos, feriram um e mataram o outro, e apedrejaram o outro. Feriram, mataram, apedrejaram. Feriram, mataram, apedrejaram. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. Por último, enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Aqui Jesus está falando que Deus mandou os patriarcas, mandou os profetas, e agora está mandando o próprio filho. Terão respeito pelo meu filho.
Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde e matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. A Bíblia é muito linda. A Bíblia diz que Jesus padeceu fora da porta. Então, essa vinha aqui que ele está falando é Jerusalém. Essa vinha aqui que ele está falando é o povo judeu. Jesus diz, o escritor de Hebreus diz que Jesus padeceu fora da porta. Eles arrastaram o filho para fora da vinha. Para fora da vinha. E o mataram. Assim fizeram com o Filho de Deus, arrastaram para fora da vinha e o mataram no Monte da Caveira, ou Monte Calvário. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará? O que ele fará àqueles lavradores? Era uma indireta para os judeus. E eles começaram a entender. Dizem-lhes eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Lembra da figueira? Agora aí, o exemplo da vinha é sempre ligado a frutos. Ele está se referindo a Israel, que não deu fruto. Disse-lhe Jesus: Nunca lestes na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, ou pedra de esquina. Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos seus olhos? Vocês nunca leram isso? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Essa nação se chama Nação Santa. Eis-me aqui, povo escolhido de Deus. Eis-me aqui, Nação Santa. É a igreja, aleluia. Foi tirado. Será dada a uma nação que deu seus frutos. É a igreja do Senhor. E quem cair sobre essa pedra, despedacear, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os principais dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Entenderam a mensagem, né, amados mestres? E, pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto tinham por profeta. A vontade deles era prender e matar, mas o povo tinha por profeta e eles ficaram com medo do povo. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e hoje nós lemos Mateus 21. Deus abençoe sua vida, que dedicou esses 22, 23 minutos para aprender a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos figueiras que dê fruto, vinhas bem cuidadas, que nós venhamos dar frutos para o Senhor no tempo certo e também fora do tempo. Eu quero te apresentar a nossa vida, a nossa família, a nação brasileira e a cidade de Jerusalém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.